Olá, caros alunos do Colégio AP, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor de Geometria, professor Paulo, e eu vou trazer um pouquinho para vocês informações sobre o Covid-19. Especificamente esse vídeo, ele vai tratar da curva de Gauss. Quero deixar algumas coisas muito claras sobre esse vídeo antes de começar a trazer o gráfico para vocês explicar. Primeiro detalhe, ele não é um vídeo alarmista, ele não é um vídeo que busca trazer pânico para vocês, ele não é um vídeo que tem qualquer viés político. Não vou falar de político A, de político B, de político C. Ele é um vídeo informativo. E por que eu vou trazer esse vídeo para vocês? Porque a curva de Gauss é um assunto extremamente matemático. Tudo bem? Alguns detalhes interessantes do vídeo antes de eu mostrar o gráfico e já começar a explicá-lo. Primeiro, que vocês estão ouvindo uma música de fundo bem suave, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, o meu vizinho está ouvindo música alta, e a única maneira que eu encontrei de abafar um pouco o som dele é colocando essa música bem de leve ao fundo. Essa música, não sei de quem é o compositor, só posso dizer que essa música é autorizada pelo YouTube, então por isso que eu coloquei ela, tudo bem? Outro detalhe interessante de ser falado. Eu tenho que, antes de começar a mostrar para você o gráfico, diferenciar o que é previsão e o que é probabilidade, tá bom? Então só um minutinho, quer dizer, um segundo para vocês, né? Só um instante. Prontinho, trago para vocês a frase de César Leitz, né? Latz, na verdade, creio que é a pronúncia correta dele, por ele ser um físico brasileiro. Essa frase é interessante, ela já diz a grande diferença do que eu vou trazer hoje. A frase é a seguinte: a ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, o que essa frase ela quer dizer pra gente? Qual que é o intuito de eu trazer essa frase antes de mostrar o gráfico? Diferenciar previsão de probabilidade. O que eu vou trazer aqui é parte da ciência. O que eu vou trazer aqui são estudos científicos. Eu não vou trazer previsões, eu não vou trazer nada místico. Eu vou trazer probabilidade. É claro que dentro da nossa língua portuguesa, às vezes para facilitar o entendimento, a gente acaba associando a palavra probabilidade com previsão. Mas em sua prática não é. Previsão quer dizer então que aquilo vai acontecer. E probabilidade não. É uma possibilidade que aquilo pode acontecer. Tudo bem? Professor, mas existe probabilidade de 100% e de 0%. Aí já é um outro assunto, para um outro momento, para uma outra aula. Mas eu te aviso que existe diferença entre previsão e probabilidade. Nós usamos, às vezes, as duas palavras como sinônimos para facilitar o entendimento. Ok? Então agora, finalmente eu vou trazer o gráfico e vou começar a explicar ele. Tudo bem? Ok, finalmente aqui está o gráfico na tela para vocês. Esse gráfico aí, onde tem um momento da curva, né? Eu fiz com o dedo só, né? Sendo que eu posso mostrar com o mouse. O momento da curva, não só essa, contra outra curva aqui, né? Que é o que a mídia, seja internet, seja rádio sem visualização, podcast, jornalismo, impresso ou não, está comentando muito sobre esse achatar a curva. E antes de falar propriamente dito, né, sobre o que é achatar a curva, o que isso significa na prática, eu tenho que trazer algumas ressalvas sobre esse gráfico. O primeiro detalhe ele é um assunto de curso superior. Não lembro se eu falei isso segundos atrás, pois estou editando bastante esse vídeo. Na verdade, editando com pausas, né, tentando fazer um take único. A curva de Gauss, vamos lá. Ele é um estudado dentro da estatística, ele é um gráfico de distribuição normal, isso é um assunto bem estatístico mesmo. E o que é essa distribuição normal? Ele pega uns conjuntos de dados e vai representar em forma de gráfico ou função, tá bom? Então, essa função estatística, ela é uma função fundamental que acaba definindo algumas probabilidades, algumas ocorrências de certos eventos, certo? Esta como é que eu posso dizer? Uma distribuição... Tem um nome específico, distribuição de probabilidade.
que é definida por esse desenho aqui, que é o gráfico. Antes disso, eu vou falar que eu vou ler um detalhe aqui bem interessante, que é sobre a competência do Enem, competência de número 6 na área dentro da matemática. Que essa competência pede pra gente? Ela pede, vamos lá, interpretar informações da natureza científica e social, obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Eu vou trazer aqui um detalhe que sempre me deixou um pouquinho irritado com o Enem, mas ele coloca previsão de tendência. Tudo bem, ele acaba usando aí a palavra previsão, mas eu enfatizo que nós não vamos fazer a questão aqui de previsão. Previsão passa uma ideia de algo místico, né? Tanto que ele especifica previsão do quê? Previsão de uma tendência. Então, tende a acontecer. Em uma das salas do ensino médio, quando eu fui explicar algo, eu acho que foi para o terceiro médio, eu falei sobre o tender. Tende a, não é o que vai de fato acontecer. Pode acontecer, pode também não acontecer. Tudo bem? Um detalhe também é que esse gráfico ele é utilizado na ecologia, mas já eu vou falar sobre isso, tá bom? Bom, vocês estão olhando aí para o gráfico. Aliás, deixa eu já falar logo de cara como que esse gráfico ele é utilizado na ecologia. Eu vou fazer uma outra leitura aqui rapidinho, que é uma leitura sobre a biologia e a importância desse gráfico. Esse gráfico ele é utilizado em ecologia de populações, descreve de forma matemática como um meio é capaz de limitar o crescimento de uma população. A linha reta é a capacidade do meio. Essa linha, no nosso caso, que é a capacidade do meio para eles, essa linha nossa aqui pontilhada, tá? Certo. E cadê linha reta? Capacidade do meio. As curvas em parábolas, que são os aumentos dos ápices, são o crescimento esperado. Ou seja, a capacidade, e aí trazendo já para o nosso dado, né? Mas eu vou explicar isso dentro da matemática, a capacidade que o vírus tem de contagiar as pessoas. O isolamento social pressiona a curva para baixo e assim a taxa de contágio diminui, permitindo que o meio, no caso o sistema de saúde, consiga absorver os doentes e não entre em colapso. O vírus depende do hospedeiro para produzir novas entidades virais. Portanto, sem pessoas, o ciclo viral não se completa e muitas vidas serão salvas. Isso aqui foi de um professor de biologia. Eu tenho que dar os créditos, que eu sou Fabrício Ferreira. E aqui vai agora a explicação dentro da matemática. Agora sim, agora é minha área. A questão é o seguinte, ó. Essa parte aqui, essa linha que a gente vai chamar de linha, eu vou chamar de Y, porque eu sei que vocês estão acostumados com Y e X. O Y é um número de casos. Vamos deixar uma outra coisa muito importante. Esse gráfico não analisa o número de mortes, é o número de casos. Mortes eu não consigo analisar ainda, até porque as porcentagens vão variando de local para local, certo? Repito, por não ter viés político esse vídeo, em nenhum momento eu vou falar sobre se estão fazendo os exames corretamente, se o número é exato, por que em certo país tem menos número de exame mais mortos e vice-versa. Esse é um aspecto, social, político e também biológico. Eu vou trazer unicamente aqui a matemática, eu vou enfatizar isso o tempo todo. Beleza, sabendo que Y é um número de casos, essa linha que a gente vai chamar de X é o tempo desde o primeiro caso. Ou seja, aconteceu aqui quando o primeiro caso, aí vai passando os dias, semanas, meses, enfim. E o que é isso aqui? Isso daqui é esse gráfico mais rosa, mais vermelho, vamos colocar assim. Ele é um gráfico sem a medida de controle. Como assim? Sem o isolamento social, o que poderia acontecer? Certo? Eu trago um detalhe bem interessante, que assim, isso é sem isolamento social, tipo, a distância onde vai ser a capacidade do sistema de saúde até o pico máximo aqui, né? O ápice, vou trazer assim. Ou seja, o que esse gráfico quer dizer? Que se não for feito um isolamento social corretamente, nós vamos ter um ápice aqui. Na verdade, até sendo feito o isolamento, nós teremos o ápice. A diferença é o tanto de pessoas que vai ter nesse ápice, certo? O que é achatar a curva? É fazer com que os números de casos
não tenham um ápice tão grande. Perceba que o número de casos achatando fica praticamente o mesmo, porém separados. Isso é importante de trazer, certo? E por que eu trago essa explicação? Por conta de um detalhe. O primeiro estudo que foi feito, um dos primeiros estudos, trazia que no Brasil o ápice ia ser do dia 5 de abril até o dia 20 de abril. Você deve estar se perguntando, mas não aconteceu esse ápice. Por quê? Opa, porque nós conseguimos já achatar um pouco essa curva. Quanto mais achatar essa curva, maior o tempo para ter o ápice. Ah, professor, se é assim, então acaba esse isolamento, porque aí acabando o isolamento de uma vez, já tem logo o ápice, já vai todo mundo, já pega todo mundo e a gente volta com a nossa vida normal em pouco tempo. Então, o problema é exatamente essa linha aqui pontilhada, que é a capacidade do sistema de saúde. Se o ápice acontecer num momento similar a esse vermelho aqui, né, esse rosa-vermelho, nós teremos que fazer em alguns países, escolher quem vive e quem morre. E eu tenho certeza que ninguém quer fazer essa escolha, ninguém quer passar por isso. Tudo bem? Então se cuidem e se informem. Essa daqui é só um vídeo muito pequenininho, que deve ter no máximo 15 minutos, apenas informando sobre o gráfico, tá? Então, quando você lê em algum local algo assim, o ápice passou para abril e agora talvez entre maio e junho, então o isolamento social não deu certo. Repito, o que eu estou falando não é nada político, é apenas leitura de gráfico. E essas frases que eu estou tirando são frases de quem não está interpretando o gráfico corretamente. Então quer dizer que foi achatado. E será que já foi achatado o suficiente? O suficiente? Esse gráfico não está suficientemente achatado, só para você ter ideia. Porque ele passa aqui, ó, deixa eu trazer aqui, que meu mouse está diferente do de vocês. Aqui, ó. Ele passa exatamente nessa parte aqui, o sistema de saúde está aqui, ou seja, nesse período ainda nós iríamos ter um colapso, certo? Então, qual que é a medida correta, além de fazer o isolamento social? É aumentar a capacidade do nosso sistema de saúde. Tudo bem? Como assim aumentar a capacidade? Aumentar a capacidade para ter leitos, para ter tratamento e assim vai. Então, esse tempo que nós estamos ganhando enquanto não acontece o ápice da figura 1 é para os nossos governantes, e aí eu vou ter que falar só um pouquinho de política sem citar A, B e C, é para nossos governantes, não importa a esfera, se é prefeitura, municipal ou federal, é por nossos governantes aqui, eles começarem a fazer o uso de um aumento da nossa capacidade do sistema de saúde. Eu falo os governantes, mas em especial as pessoas ligadas à saúde, secretários da saúde, ministro da saúde, enfim, tudo bem? Então não adianta nada eu achatar a curva e não cuidar disso daqui, ó, do nosso sistema de saúde, certo? Uma observação, tudo que eu trouxe aqui é a explicação deste gráfico, tudo bem? Bom, é isso. Espero que vocês agora estejam informados, consigam explicar, seja para o pai, para a tia, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o colega, o porquê então que o ápice deixou de ser em abril e agora estamos com probabilidades, ou se preferirem, previsões de tendência para ele ser entre maio e junho. É porque de fato achatou a curva. Será que achatou a esse ponto? Aí nós precisamos analisar um outro detalhe, que aí já é um detalhe da nossa capacidade, da nossa capacidade de sistema de saúde. Tudo bem? Gente, obrigado pela atenção. Espero que essa informação chegue a várias pessoas. Eu vou postar esse vídeo também no meu canal, no meu canal que eu fiz literalmente para as aulas, e na descrição eu vou deixar a matriz de referência do Enem, na descrição, aqui embaixo, tá bom? Eu vou dar a descrição do vídeo, na descrição do vídeo vai estar o link da... deu branco agora. O link, acabei de falar.
o link da matriz de avaliação do Enem, tá bom? Espero que a musiquinha de fundo não tenha irritado vocês, mas creio que era melhor escutar essa música do que outras músicas que os meus vizinhos estavam escutando. Agradeço por tudo, pela atenção e se informem, se cuidem, lavem as mãos quando for sair de casa. Se for sair, use máscara, beleza? Álcool em gel, se proteja, é isso, ok? Grande abraço.